A gente já levou aqui ao ar a pergunta dos nossos ouvintes na Rádio Bandeirantes, que é a seguinte: por que governo do estado e prefeitura não usaram estruturas já existentes de hospitais que foram desativados ou que estão ali quase prontos para fazer os hospitais de campanha nessa corrida contra o coronavírus? Por que optaram por estádios, por lugares de exposições como o Anhembi e não estruturas hospitalares que já foram usadas ou estão quase a ponto de ser usadas? O Lucas Josino, ao vivo aqui com a gente, com mais detalhes agora e a posição, né, do governo a respeito disso. Bom dia, Lucas. Os ouvintes querem saber e nós fomos atrás da resposta, Thaís. Bom dia a você, bom dia a todos os amigos do Jornal Gente. A explicação das autoridades é que não seria adequado adaptar estruturas como UPAs e UBSs para tratar de pacientes com Covid-19. No caso da nova unidade de pronto atendimento de Santo Amaro, na Zona Sul, que a gente trouxe ao ar aqui ontem, que é maior que uma UPA padrão, o problema é o tempo. O local ainda passa por manutenção e não há um prazo definido para a entrega das obras que começaram há 5 meses. O secretário da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, explica que os pacientes com coronavírus, mesmo os que não estão em estado grave, precisam de uma estrutura maior e específica e não podem esperar. O paciente de Covid, ele não pode ficar dentro de uma estrutura normal, de uma UPA, de uma UBS, nem falar, né? Mas ele não pode ficar. Tanto é que dos 19 hospitais que nós temos na prefeitura, apenas 9 são referências para Covid. Você não mistura o paciente de Covid dentro de uma estrutura normal de um hospital, sequer de uma UPA. Então, os 2 equipamentos que a gente tinha, nós já entregamos, vamos entregar novos equipamentos que estão sendo preparados para isso. No caso específico da UPA de Santo Amaro, que não é uma UPA, lá nós vamos fazer um sistema muito maior que está sendo feito no novo prédio, só que o prédio, ele tem um processo de adaptação, é uma obra de mais de 6 meses, e o que a gente tem hoje é a urgência de atendimento imediata, né, do paciente de Covid. O Edson Aparecido também afirma que a ideia da prefeitura é ampliar os leitos nos hospitais da capital, fora os hospitais de campanha. Nós estamos ampliando em 321 novas vagas nos hospitais que nós já temos. Fizemos a entrega do Hospital de Parelheiros e lá estão sendo instalados 278 leitos de UTI e antecipamos em 3 meses a entrega das obras do Hospital da Brasilândia, que é onde vamos instalar 150 leitos de UTI. Então, o hospital de campanha, ele é uma alternativa que complementa esses leitos de UTI que estão sendo implantados para aquele paciente que ainda não está agravado, mas precisa de um leito. Com os hospitais de campanha, a cidade de São Paulo terá 2.249 leitos de baixa e média complexidade exclusivos para pacientes com Covid-19. Todos deverão estar liberados para atendimento até o dia 1º de maio. Então, Thaís, a resposta aí das autoridades: por que não utilizar as estruturas semi-prontas das unidades de saúde? Segundo o secretário da Saúde daqui de São Paulo, tempo, e precisa de uma estrutura mais adequada do que essas que já estão pré-montadas aqui na capital. Então tá bom, obrigada ao Lucas Josino. Agora, eu acho que cabe a gente perguntar mesmo, e eu acho que é totalmente procedente, né, companheiros? A pergunta dos nossos ouvintes a respeito disso. Mas por que a gente não usa o que está quase pronto, ou que já foi usado como hospital e hoje não é mais, do que começar tudo do zero no gramado do estádio do Pacaembu? Ainda acho que é uma pergunta procedente. Olha, o Guarujá, Thaís, está atrás da montagem de um hospital de campanha na base aérea de Santos, que fica no Guarujá, né? A gente sempre lembra isso aqui para o nosso ouvinte. Ontem a gente conversou com o prefeito do Guarujá aqui na programação da Rádio Bandeirantes, né? Ele falou que no Guarujá eles têm 10 leitos de UTI. 10 leitos de UTI apenas no Guarujá. E aí eles, nesse hospital de campanha que está sendo construído na base aérea de Santos, eles vão ter 50 leitos normais, né, para internação, e 20 leitos de UTI, claro que vão ser em estruturas separadas. E ele falou que é a mesma, é a tenda, né, com a mínima proteção ali, as divisórias, as macas e equipamento. Então, talvez a rapidez para você
construir ali a estrutura mínima, né, para o isolamento dessas pessoas que precisam ficar internadas, ela é muito mais ágil num campo aberto, né, como o Pacaembu, como a AMB, do que numa estrutura que depende ainda ali da finalização da construção e saber também o espaço que você vai ter para manter uma distância segura entre um paciente e outro. Pedro, Thaís, Paulo, ouvintes, durante o início da pandemia de coronavírus, houve muitas dúvidas a respeito da necessidade da imposição de medidas mais rígidas. E para questionar essa necessidade, muita gente usou os números de mortos pela Covid-19 até então, especialmente em outros países do mundo, e fez a comparação com outras doenças com as quais nós, entre aspas, convivemos pacificamente aqui no Brasil, né? Como quem diz o seguinte: olha, se vocês não se importaram com dengue, chikungunya, H1N1, que mata muita gente, por que esse escândalo todo com a Covid-19? Isso aconteceu especialmente ali no começo da epidemia, quando aquilo ainda era uma epidemia, né? Para questionar, me parece acertadamente, as decisões de alguns governadores que já ensaiavam um modelo de restrição de circulação para as pessoas. Pois bem, agora a gente tem mais dados para avaliar qual é a diferença entre a Covid-19 e essas outras doenças com as quais a gente convive, não deveria, mas convive relativamente pacificamente, né? A Covid-19 já fez mais vítimas aqui no Brasil em 44 dias, mortes eu digo, né? Em 44 dias, do que a dengue, H1N1, sarampo, chikungunya e zika somadas ao longo de todo o ano. Então, em 44 dias, morreu mais gente vítima da Covid-19 do que desde o dia 1º de janeiro até hoje, somando H1N1, dengue, sarampo, chikungunya e zika. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, ontem, divulgado, 941 pessoas morreram desde o dia 26 de fevereiro. Foi a terça-feira de carnaval, né, quando a primeira morte foi confirmada em São Paulo por coronavírus. Até aquele momento, né, muita gente achava que era uma gripezinha, uma coisa menor, e de fato não é. Em 2020, até 28 de março, a dengue matou no Brasil 148 pessoas. Em período semelhante, o H1N1, vírus que causa um dos tipos da gripe, 13 pessoas. Sarampo 4, chikungunya 3 e a zika, nenhuma morte. Isso não quer dizer que a gente não deve levar em consideração e não dar gravidade e peso a essas outras doenças com as quais a gente convive, especialmente nesse período de começo de ano, zika, chikungunya, dengue e H1N1, quando chega o outono e o inverno. Mas que nós erramos ao tentar menosprezar a velocidade e a violência da Covid-19, que está matando muito mais gente em velocidade muito maior do que qualquer outro vírus na nossa história recente. Pois é, Rafael. Agora, nós não estamos sozinhos nisso, né? Também a Itália, a Espanha, né? A França e até Portugal. Esses demoraram para tomar também as medidas, né? Para combater. Agora, eles foram antes da gente, né, Zé Paulo? Então serviram de exemplo do que deu certo e do que não deu, né? Acho que essa é a única vantagem, entre aspas, que a gente tem. E esses números que o Rafael traz para a gente, eles são muito relevantes, principalmente se a gente levar em conta o que a gente conversava antes, que só em São Paulo 30 mil testes aguardando o resultado. Se a gente lembrar que o teste hoje só é feito para quem tem mais fortes sintomas de estar com corona, tá ali com tudo, né? X, tem isso. Então testa, não está se testando se a pessoa tem ali apenas uma desconfiança ou poucos sintomas. Há uma possibilidade grande de que desses 30 mil testes, muitos deles deem positivos. E aí a tendência é que esse número aumente e refletindo uma situação que já aconteceu, porque eles estão atrasados 15, 20 dias. Então, novamente, aqui a importância da gente investir nisso. Não é possível que não haja a possibilidade de se investir em realização de testes. A gente está gastando dinheiro com tanta coisa para tentar minimizar os impactos do coronavírus e em relação aos testes, isso ainda não deu resultado, né? Então, e aí nós vamos saber, né? A gente fala muito de ventiladores, de respiradores, tem que falar mesmo, né? Que é o atendimento nos hospitais. E os recursos que o Adolfo Lutz tem? Será que tem equipamentos apropriados para fazer esse teste em grande quantidade? Me parece que esse é um problema. Chega ali e afunila, porque não tem como dar vazão a toda essa demanda. Mas ontem, olha, antes de acabar o programa, eu falei de um estudo de duas universidades, uma da Bélgica, de Leuven, e outra da Holanda, de Eindhoven, sobre a distância social, que se estabeleceu, até por recomendação da Organização Mundial de Saúde, em 1,5 metro. Quer dizer, as pessoas devem manter
uma distância de 1,5 metro. Este estudo, que foi feito por essas duas universidades, uma da Bélgica e outra da Holanda, adverte que a distância social deve ser de pelo menos 4 metros quando as pessoas estão em movimento. Isso para reduzir a propagação do coronavírus. Investigadores e engenheiros especializados em dinâmica de fluidos simularam por computador como atuam as partículas de saliva que são liberadas quando se está parado, a caminhar, a comer, a correr ou de bicicleta, e determinaram que a distância preferível para evitar contágios é superior àquela que foi proposta em nível global. Se alguém exala, tosse ou espirra enquanto caminha, corre ou anda de bicicleta, a maioria das micropartículas ficam numa corrente de ar atrás da pessoa, no vácuo, é mais ou menos isso. As partículas ficam no vácuo. Outra pessoa que esteja atrás passa pela nuvem de micropartículas. Explica no estudo o professor de engenharia civil das duas universidades, Bert Blocken. O estudo determina que a distância recomendada de 1,5 metro é muito eficaz para quem está parado, caso faça bom tempo, mas considerou insuficiente para as pessoas que caminham ou praticam esporte. E o que nós vemos aí nos parques e nas nossas praças é exatamente as pessoas caminhando ou correndo mesmo, né, umas próximas das outras. Falar nisso, Thaís e companheiros, ontem, aqui na Praça Vinícius de Moraes, em frente ao Palácio dos Bandeirantes, uma multidão fazendo exercício, tinha até vendedor de coco. Se o governador olhasse pela janela, ele ia ver quanta gente desrespeitando aquilo que ele tem preconizado tanto, o isolamento social. E na Praça Pôr do Sol colocaram tapume, né, Zé Paulo? Na Praça Pôr do Sol, ali na Zona Oeste de São Paulo, colocaram tapumes na praça, porque havia também a denúncia de aglomeração de pessoas nos últimos dias por lá. As praças estão absorvendo aquelas pessoas que costumavam frequentar os parques, não é? E que agora, enfim, querem continuar fazendo exercício físico ao ar livre, até porque academias estão fechadas também. Tem muita praça aberta, algumas maiores, outras menores, e quase todas têm tido um movimento muito acima do normal, não é? Lá perto da minha casa também tem uma que tem bombado. Essa é engraçado, porque é um tratamento diferente que é dado aos parques. Ela é toda cercada, ela tem portões, então ela poderia ser fechada, mas é considerada praça e não parque, e por isso fica aberta e fica lotada de gente.